Fala galera que assiste o canal Elite Oculta, eu sou o Fael Portinari e hoje eu trago mais um relato aqui ao meio-dia para vocês assistirem enquanto almoça. Quem ainda não foi inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Galera, eu tô aqui hoje com um manto sagrado aqui do Palmeiras, mas é porque tá muito frio. Tá muito frio aqui em Belo Horizonte, capital mineira. Eu sei que muitos de vocês acham que todo palmeirense é chato, mas não é o meu caso, ok? Então, quem aí não for palmeirense ou não gostar do Palmeiras, não leve a mal não. Afinal, nós estamos aqui para ouvir histórias sobrenaturais. E a história de hoje é Encontro com o Sobrenatural. Então, vamos começar. Olá! Antes de contar a minha história, eu vou falar um pouco sobre mim. Agora, eu tenho 18 anos. Mas quando isso aconteceu, eu tinha 11. Ou alguma coisa perto disso, talvez mais velha. Mas não importa a idade que eu tinha. Eu me lembro como se tivesse acabado de acontecer. Bem, o que eu vou relatar não foi escrito para impressionar ninguém. Mas é simplesmente o que realmente aconteceu. E se você acredita ou não, não me importo muito. Mas eu sei que muitos de vocês acreditam. A minha família, a minha mãe, o meu irmão e a minha irmã mais nova e eu estávamos morando com os meus avós já faziam alguns anos. Nós tínhamos saído da nossa antiga casa por causa de uma terrível infestação de ratos, que não importava o tipo de veneno que você colocava, não adiantava, pois cada vez tinha mais ratos em casa. A minha mãe, que sempre quis ter uma casa dela, para ela colocar e arrumar do jeito que ela quisesse, ela procurou e procurou muito. E ela nunca achou nada que servisse. Ou as casas estavam muito caras, ou não eram grandes o suficiente para todos nós. Em outras vezes, estavam caindo aos pedaços. Finalmente, ela achou o que queria. Uma casa com espaço o suficiente para todos nós e um preço bem acessível. Ela pagou a entrada na casa e estava feliz da vida por ter arranjado uma casa própria. A casa estava realmente impecável, mas por algum motivo, só nós queríamos ela, e ninguém mais demonstrou muito interesse. E depois que todos nós nos mudamos para lá, sendo as crianças curiosas que nós éramos, nós perguntamos por que a casa estava tão barata. E a minha mãe simplesmente respondeu com toda a ingenuidade e honestidade do mundo. Foi barata porque o antigo dono que morava aqui morreu nela. Bem, nenhum de nós acreditávamos em fantasmas. E como o antigo dono havia morrido, ninguém sabia. Então, aquela casa parecia ser a nossa sorte. Bem, fizemos amizade com as crianças da área e tivemos muitas aventuras de criança. Geralmente, indo onde não deveríamos ir, achando que éramos algum tipo de grandes aventureiros. E demorou uns 2 ou 3 anos até que as coisas estranhas começaram a acontecer. Eram coisas pequenas que às vezes até passavam despercebidas, mas estranhas. Todos os armários da cozinha abriam sozinho e se fechavam, e faziam isso o tempo inteiro. Não era rápido e violento feito nos filmes de terror, mas fazia isso bem devagar, como se já estivessem velhos demais para ficarem quietos. Então, a minha mãe chamou o marceneiro para consertar os armários. Mas ele falou que não tinha nada de errado com eles. Então, com o tempo, nós simplesmente passamos a ignorar isso. E convivíamos com eles fazendo isso numa boa. Nunca pensamos que poderia ser algo do tipo como um fantasma fazendo isso. Então,
a porta da frente da casa começou a fazer isso também. E nós víamos a maçaneta girar e a porta abria. Nós pensamos que a maçaneta poderia estar quebrada. Porém, ela não fazia isso quando a porta estava trancada. Daí, acabamos ignorando isso também. Bem, este fantasma deveria estar bem irritado com a nossa ignorância em perceber ele, mas ele continuou tentando. A porta do quarto do meu irmão mais novo fazia a mesma coisa. Ele tinha apenas 6 anos de idade, e isso acabou assustando muito ele. Ele achou que o bicho-papão queria pegá-lo. As portas que mais faziam isso era a porta do quarto da minha mãe, a do quarto do meu irmão e a porta do banheiro. Mas apesar de tudo isso, nós levamos uma vida normal, com os nossos armários e as nossas portas que abriam e fechavam sozinha o tempo todo. Então, coisas mais assustadoras começaram a acontecer. Eu me lembro de estar dormindo no quarto da minha irmã, na cama debaixo do beliche dela, e acordei com a minha mãe gritando. Eu pulei da cama, acordei a minha irmã, e então nós duas fomos pegar o meu irmão e falamos para ele vir junto com a gente. E quando nós 3 chegamos no quarto da minha mãe, o namorado dela, que vira e mexe passava um tempo com a gente, estava parado na porta, perguntando para ela o que estava acontecendo. E a minha mãe estava sentada na cama e gritando: "Tem um homem aqui em casa! Vai pegar ele, Marcos! Ele quer matar os meus filhos!" Então ela ficou quieta e olhou para o pé da cama dela com uma expressão estranha na cara. Aonde você viu ele?" O Marcos, namorado dela, perguntou. Ele estava no pé da minha cama. Ele estava tentando falar comigo. Mas aí eu comecei a gritar e a jogar as coisas nele. Mas nada acertava ele. E daí ele logo sumiu, disse a minha mãe. O Marcos olhou para a cara dela e falou que ela estava ficando louca. Eu falei para ela que ela deveria estar tendo um pesadelo e que não era nada demais. Bem, ela concordou comigo, mas na verdade eu acreditei nela. Eu só tinha falado aquilo para acalmar os ânimos. Na manhã seguinte, eu perguntei à minha mãe como o homem que ela tinha visto se parecia. Ela não falou e se recusava também a falar sobre o assunto. Bem, eu achei isso muito estranho. Mas na hora, eu nem tinha imaginado que poderia ser o antigo dono da casa, que morreu ali, que ela poderia ter visto. Alguns dias depois, o telefone tocou e eu atendi, mas ninguém falava do outro lado. A única coisa que eu ouvia era a respiração pesada de uma pessoa. Eu falava "alô" e só escutava aquela respiração. Perguntava quem era e se queria falar com a minha mãe. Porém, aquela respiração só foi ficando cada vez mais alta, e quem quer que fosse logo desligou. A minha mãe estava no banho e perguntou quem era, e eu contei tudo o que havia acontecido. Ela falou para os meus irmãos e eu não atendermos o telefone, e ela perguntou para alguns vizinhos se eles tinham visto alguém seguindo os filhos dela. A minha mãe é bem paranoica quando se trata da gente. Bem, o telefone continuou tocando por mais algum tempo. E finalmente a minha mãe perdeu o controle e começou a gritar e a xingar no telefone, ameaçando chamar a polícia. 2 dias se passaram sem o telefone tocar. Mas então alguém bateu na porta de casa. A minha mãe perguntou quem era, mas não teve resposta nenhuma. Então, ela abriu a porta e o que ela viu era um cara de cabelos loiros, começando a ficar brancos e olhos azuis. Ele usava uma camisa branca e uma calça marrom. "Onde está o João?" ele perguntou enquanto espiava dentro de casa. "Olha, não mora ninguém aqui com esse nome. Você está na casa errada." A minha mãe respondeu e já ia fechando a porta.
Porém, ele segurou a porta aberta com a mão. "Olha, dona, essa é a casa certa", ele falou firmemente, mas de um jeito educado. Eu sei disso porque eu estava perto da porta, vendo e ouvindo tudo. "Olha aqui, rapaz, se você não for embora agora, eu vou chamar a polícia", a minha mãe falou. O homem simplesmente empurrou a porta com firmeza, mas educadamente, até ter espaço para ele colocar a cabeça para dentro da casa. E então ele começou a gritar: "João! Cadê você, João? Eu sei que você está aí, João!" A minha mãe ficou furiosa com isso e ela empurrou ele com tudo. Ele caiu no chão sentado e então ela bateu a porta com violência e a trancou. "Olha, mãe, João não era o nome do cara que morava aqui antes da gente? Você devia ter falado com o moço que ele morreu." Eu falei isso para minha mãe, pois o nome do homem era João. Bem, e eu não sei como esse cara sabia o nome dele. A minha mãe disse que talvez ele fosse um ladrão que queria roubar a gente. E disse também que eu não precisava me preocupar com isso. Ela me fez um carinho e continuou lavando a louça. Eu saí de casa pela porta de trás e devagar eu fui até a porta da cozinha, mas não tinha ninguém lá. E nem mesmo no chão havia sinal de que passou alguém por lá. Eu falei para o meu irmão mais novo e um amigo nosso, e nós três ficamos no balanço dele tentando desvendar esse mistério. Depois disso, as ligações começaram de novo. Então, numa noite, aconteceu o que me fez começar a acreditar em fantasmas. Eu estava dormindo, mas então, do nada, eu acordei e parado no meio do meu quarto, havia um homem. Ele era alto e estava vestido um terno, como um advogado. O cabelo dele era completamente preto e era bem curto, e os seus olhos eram bem azuis. E eu podia ver ele claramente. Era como se ele estivesse no sol, apesar de já ter passado da meia-noite. E o meu quarto estava tão escuro feito uma caverna. Eu ainda não pensava que era um fantasma. E o meu primeiro pensamento foi que aquele homem era um ladrão. Eu tentei gritar, mas a minha voz não saiu. E tudo o que eu podia fazer era ficar sentada lá, olhando para ele. Ele sorriu para mim e estendeu a sua mão direita. E falou com uma voz que parecia de uma pessoa normal: "Olha, não precisa ter medo, eu não vou machucar você." Bem, é meio estranho, mas eu fiquei mais calma depois que ele falou isso, apesar da minha voz ainda estar falhando. E ele disse: "Eu sou o João, qual o seu nome?" Respondi para ele que o meu nome era Ana. Ele sorriu e então desapareceu. Em um momento ele estava lá, e no momento seguinte ele já havia sumido. Aquele homem havia sumido num piscar de olhos. Na hora, eu recuperei a minha força e a minha voz, e então eu saí da cama e estendi a mão tateando o ar aonde o homem estava. Eu procurei pelo corredor, pela sala, pelos quartos, pela casa inteira e não havia mais ninguém lá. Mas agora eu tinha 100% de certeza que eu tinha visto um fantasma. E eu tinha certeza que era a mesma coisa que a minha mãe tinha visto do lado da cama dela. Então, no meio da noite, eu fui até o quarto dela e expliquei tudo o que havia acontecido. Perguntei à minha mãe como se parecia o homem que ela havia visto. Eu fiz ela me contar antes que eu dissesse tudo o que eu havia presenciado. E adivinha? Ela descreveu exatamente o homem que eu havia visto. Eu perguntei se era o João, e ela fez um sinal que sim com a cabeça. Bem, essa é a minha história, e eu sei que não é nada muito assustador ou interessante, mas aconteceu de verdade. Bem, mas posso dizer que eu já passei por outros encontros paranormais.
Mas por enquanto, eu deixarei isso para um outro relato. Boa noite. Bem galera, esse foi o relato de hoje, então não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo nas redes sociais. E hoje, às 8 da noite, temos vídeo aqui no Elite Oculta. Então nos vemos mais tarde e boa noite.